Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo aquele que tudo opera e executa. Aquele que nos ensina quando somos fracos, estamos fracos, aí é que somos fortes, porque a sua graça nos basta. É na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Assim nos ensina o Senhor. Cada um examinar a si mesmo, tanto em palavras como em ações, porque o Senhor galardoa de acordo com a conduta de cada um, merece. Esforçai-vos em fazer a benevolência. Esforçai-vos para fazer a incumbência do qual o Senhor nos recrutou como bom soldado em Cristo, que não retrocede às atividades civis de outrora, mas persevera combatendo um bom combate em Cristo. E Ele é fiel para nos manter nos passos de retidão, de integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, estando sempre desviando do mal. O fim é teme, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento é desviar do mal. Estejais sempre na benevolência, não se deis vencido pelo mal. Sujeitai-vos ao nosso Senhor e resisti ao maligno, e o maligno fugirá de vós. Assim nos ensina o Senhor. Bem-aventurado os que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência. Todos os dias somos alimentados no maná do alto do céu, que entra pelo ouvido e nos mantém com mente e coração em Cristo, e os rins, que são o caráter, sendo aperfeiçoados do que não tem que se envergonhar. Assim nos ensina o Senhor, aquele que é fiel e nos mantém dia após dia, aonde bem-aventurados sois aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que, quando o seu Senhor vier, os apanhar, preparando a sua perfeita e agradável vontade. Porque aquele que o segue está na devida obediência, pois está imitando os seus passos. Ele diz: sejais meus imitadores, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o meu espírito. Porque aqueles que não têm, conhecemos, aqueles que têm o discernimento, se discerne entre os espíritos, entre o bem e o mal. Vigiai e acautelai-vos com aqueles que são meramente ouvintes. Ele já dizia: vigiai com os anciãos, fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Assim como os fariseus, uma pequena levedura toda a massa. Apenas um teatro, assim como os saduceus, que não criam na ressurreição. Assim como todos os incrédulos, pois só há dois senhores. Por acaso uma fonte pode jorrar dois tipos de água? Ou se jorra a fonte de água viva, que é do alto, pura, viva e eficaz, sem hipocrisia, que não ensoberbece, que não, segundo o amor verdadeiro, que constrange,
Assim a palavra nos diz, segundo a infinita bondade e misericórdia que dura para sempre, mas para aqueles que estão como uma água salgada, ira e indignação, lembrai-vos em Massá, assim como lembrai-vos da mulher de Ló, que se transformou uma estátua de sal. Porque o sal, se for insípido, ele perde a sua propriedade. O sal o bom sal, ele é a temperança. Uma carne sem sal é sem graça. Aquele que mantém segundo o bom sal, ele está sobre a graça. Pela graça sois salvos, sois cumpridores, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, lembrando que, segundo ele, o autor e consumador da nossa fé, mas se desfalece na fé, nas obras, se não permanece fazendo as boas obras, se retrocede, a sua fé é nula, porque o incrédulo ele é podado. Porque ocupar uma terra boa, se na verdade está sem a produzir frutos, aqueles que ele diz, seca-te imediatamente. Assim como ele também nos ensina daqueles que produzem os frutos insuportáveis, aonde ele é aquele que o machado está posto à raiz. Outra vez, vereis a diferença dos que servem o tzadik, assim como aqueles que servem o racham, o maldoso. Outra vez vereis a diferença dos que servem e os que não servem. Porque ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios. Ele pega os fracos para confundir os que se julgam fortes. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Aquele que tudo vê, tudo opera, tudo contempla. Ele tudo opera no seu devido tempo, nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. E até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Estejais firmes, constantes, segundo aquele que é do alto. Sejais revestidos da sua força e do seu poder, espírito de ousadia e não de covardia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, aquele que tudo opera e executa. E nós damos toda a honra ao seu reino, a sua vontade é feita tanto no céu como na terra, glorificado, porque dele é o reino, os povos, as riquezas, dele é o poder e a glória, que não divide com homens, com meros mortais, mas é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.